Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa conversa hoje é com o professor Ricardo Cabuz, ele que é idealizador do projeto Papel no Varal, que está comemorando este mês 16 anos. O professor também é poeta, tradutor, compositor e, além disso, é professor titular da Universidade Federal de Alagoas, presidente do Instituto Lumeiro, idealizador e apresentador do Sarau Papel no Varal. Além, claro, de criador de outros projetos que a gente vai falar aqui nesse bate-papo. Seja bem-vindo, professor Ricardo Cabuz, e nos diga o que é comemorar 16 anos de um projeto que grande parte da população não deve conhecer. E eu pergunto inicialmente, como surgiu o Papel no Varal? Pois é um prazer estar aqui, né, agora falando com os telespectadores da TV Assembleia, né, e falando sobre Papel no Varal, falando sobre poesia, que é o que nós gostamos muito de fazer. Então, o Papel no Varal, ele surgiu há 16 anos como um lugar para que as pessoas que gostem de poesia de qualidade pudessem se encontrar, porque normalmente os saraus poéticos, eles eram e são ainda, a grande maioria, formados por poetas. E a ideia que a gente criou foi de algo que fosse a poesia o protagonista e não o poeta. Esse foi o grande segredo, talvez segredo todo mundo já sabe, mas assim, foi o mote, né? A gente não permitia que o poeta lesse seu próprio poema. Então mudamos a lógica dos saraus. Pois é, porque até então a lógica do sarau era os criadores da Lerem seus poesia, poemas. eles próprios Isso, lerem divulgar os poemas, isso. né? E a minha proposta é o contrário. Eu sou o protagonista da ideia, mas lá é a poesia. Então, nem eu leio meu próprio poema, inclusive. Então, a gente faz uma curadoria de 100 poemas de autores locais, nacionais e internacionais, e as pessoas podem pegar qualquer dos poemas para ler. Então, as pessoas vão para curtir a poesia, para ler a poesia, e não para o ego de quem criou. Então, o mote do Papel no Varal é essa diferença da maioria dos outros saraus, que eu não tenho nada contra, é apenas que é diferente. O objetivo nosso é popularizar a poesia e não o poeta. Então o poeta vai junto, claro que a poesia dele está ali quando foi selecionado. Mas o critério de escolha, tudo isso, não é o critério do tipo eu vou e vai ter. E como as pessoas participam efetivamente do Papel no Varal? Olha, é uma coisa fantástica. É muito legal ver as pessoas que nunca leram poesia irem ao palco para ler. Hoje em dia, inclusive, alguém falou, é como um karaokê, né? Você pega a poesia e vai ler. Só isso, é muito simples. E a pessoa pode, que tem timidez, pega para ler só no varal, leva para a mesa, conversa com os colegas, mas tem um contato com poesia de qualidade. O que eu tenho orgulho é que a curadoria é muito rigorosa. A gente tem um conselho editorial que faz, digamos, uma prévia para poder ver o nível de qualidade, e eu faço a escolha daquela noite como vai ser. Então, quem faz assim, eu faço, é como quem edita um livro ou quem edita um álbum de música, que o cara vai escolher as músicas que ele vai cantar. Ele escolhe as 12, 13 músicas, eu escolho as 100 que a gente vai botar lá. E aí, em vez de só ser eu, é todo mundo que pode cantar, pode dizer a poesia. Professor, até então se via, e até ocorre ainda, né, a reunião de amigos em casa para realizar um sarau de poesia. Nesse caso do Papel no Varal, qual foi a primeira iniciativa de levar ele ao público? Foi direto, a gente não pensou em fazer em casa, foi na rua mesmo, porque era coisa de sair, né? A ideia foi de encontrar um canto e aí montar. Quando a gente criou, eu estava naquela, lógico, no primeiro momento vem uma ideia, a outra, e a gente vai moldando no processo. Então, nas primeiras edições, a gente foi ajustando. Então, me lembro muito bem que Júnior Almeida, que é meu amigo e músico, conversando com ele na época, né, ele disse, não, Ricardo, é bom botar música para ter um intervalo, para quebrar. Eu digo, pois é, mas como é que eu vou contratar, que não tem dinheiro nenhum, a gente vai fazer. Aí ele disse, eu canto, vou de graça. Aí pronto, começou assim. O Júnior fez uma participação especial, a gente fez num bar chamado Bela Gula, lá que não existe mais, na Amélia Rosa. Era um barzinho na Amélia Rosa, e aí lotou.
né? Aquela coisa, foi muito legal. A gente, Boca a boca, naturalmente. boca a boca, né? na época não tinha ainda nem patrocínio, nem apoio, era só com os amigos, só que aquela coisa, a gente fala com o outro, né? Ele tem sempre né? A gente tem tido, digamos, um acolhimento muito legal da população de Maceió e de Alagoas, Em em geral. termos quantitativos, tem reunido quantas pessoas em média Olha, durante todos esses anos? Normalmente o número é em torno de 100 pessoas, o que é fantástico, mas já fizemos sarau com 400. 400 pessoas. É uma E coisa na mais hora de absurda. ler? Não, nem todo mundo lê, lógico, né? Tá. Porque só tem 100 poemas. Ah. E não dá nem tempo de ler os 100 poemas. Na verdade, a ideia do 100 é para a pessoa ter uma amostragem. São lidos 40, 50, 60 poemas por cada edição, né? Normalmente, é o tempo que dá. Faixa etária? Vai de um jovenzinho a senhores e senhoras bastante idosas. Há É muito descobertas eclético. assim, incríveis de imaginar porque eu vi que o limite de idade de participação das crianças, 12 anos. Foi isso. Eu botei 12 anos para o sarau normal, porque a gente tem um papelzinho no varal para crianças mesmo, né? Sim. Então o papelzinho é só para criança, todos os poemas para criança. Eu botei 12 anos por quê? Porque como a gente faz uma seleção de 100 poemas, pelo menos uns 3, 4 ou 5 vai ter uma linguagem não adequada para criança. Né? Embora a gente não bota, como tem o sarau erótico, não é um sarau erótico, mas vai ter algum poema que tem alguma conotação, né? Um palavrão, uma coisa que faz parte da linguagem poética. E que a gente, para preservar, até do ponto de vista do como a gente percebe que deve ser o contato da criança com aquelas informações, a gente está sugerindo de 12 anos de idade para os saraus normais que a gente está fazendo. Mas vai ter papelzinho para criança de todas as idades. Eu queria que o senhor dissesse aqui como é a participação em loco. Sim. Como as pessoas podem ler Isso. cada poesia. Pronto, então como é que funciona? Vai estar lá um varal com 100 poesias penduradas. A pessoa chega no bar, né? No caso nas nossas edições, a pessoa tem que fazer o registro do ingresso. É gratuito, mas a gente faz pelo Simpla, para a gente saber o tamanho, para todo mundo poder ficar sentado, a gente organizar. Confortavelmente. Confortavelmente. Claro, Então a gente está com uma estrutura, né, de produção para dar suporte também de qualidade para as pessoas. Então as pessoas se inscrevem no Simpla e a gente vai ter a alocação de acordo com o local. O próximo local é grande, então a gente tem condição de botar muita gente. Mas às vezes isso é menor, depende do local. A gente varia muito. Cada mês, cada 2 meses a gente faz em locais diferentes. Então a pessoa, quando chega lá, vai ter o varal e ela pode escolher o poema. E ao escolher o poema, ela é chamada ao palco, tem um papelzinho que as pessoas da equipe pegam, anota o nome das pessoas que querem ler, e eu faço a apresentação. É como o Silvio Santos, o Chacrinha. Eu faço a animação, né? Eu faço a animação do processo. Então eu gosto muito de dizer, sabe, Gorete, que a gente faz entretenimento. Porque o pessoal que trabalha com arte e cultura, em geral, tem preconceito com a palavra entretenimento. Até porque existem eventos que o entretenimento deixa a arte e a cultura no plano secundário. Eu faço questão de dizer que não, que eu jogo os dois no mesmo tamanho. Eu gosto da diversão, mas assim, você vai ler Camões, vai ler Drummond, vai ler Henriette Vilela, né? Entendeu? Então, assim, Vera Romariz, não, você vai ter poesia de qualidade, mas você vai brincar. Vai ter jogos que a gente está fazendo, inclusive nessa edição, alguns jogos poéticos, fazer aquelas brincadeiras com as pessoas que gostam dessa competitividade para brincar, ganhar prêmios, né? Há muita gente que escreve, mas há muita gente que não tem a coragem de ir ao palco. Isso é comum, professor? Só que eu garanto que quando for no papel no varal, a gente dá um jeitinho dela criar coragem. Porque é um acolhimento? Eu acho, a gente tem um processo já, não sei se pela própria experiência, meu jeito ali e tal, nunca ninguém deixa de ler por causa disso. A gente convence, até porque não é de atores e de profissionais. Porque também tem isso, quando você chega e tá Otávio Cabral, Zé Márcio, Chico de Assis, aí ninguém quer ler depois deles. Só que começa que eu boto todo mundo, então o Chico, o Otávio, o Zé Márcio, intercala. Então eu não boto só. Né? O evento tem desde esses grandes atores que são maravilhosos, as pessoas podem ler do jeito que eu não gosto da poesia ruim, mas a leitura, ela é natural, então não existe o jeito para a gente, certo e errado, a pessoa vai dizer do jeito que ela consegue dizer. E a gente, quando ela começa a perceber e vai aprendendo com os outros. Vai interpretando. Isso, igual uma criança, vai interpretando do jeito, ela vai vendo como é que o outro faz. E vai fazendo parecido. E dá tempo, porque ela pega o papel, pode ir para o cantinho, dar uma treinadinha lá. E eu digo o seguinte,
toda edição tem gente que nunca leu o poema, que sobe ao palco e que diz isso. Foi muito bom. Qual é a fase mais predominante das pessoas que atendem o chamado do papel no varal? Você fala em faixa etária? Faixa etária. Olha, hoje em dia, eu diria que são pessoas adultas, a maioria, mas tem jovens e idosos. Assim, é meio difícil muito dizer. bom, não é? É bem eclético, sabe? Você pega pessoas bem jovens mesmo, 14, 15, 16 anos, jovens, né, adolescentes, que vão, né? Claro que depende do tema. Quando tem um tema, esse próximo agora, por exemplo, é eclético, então vai ter de tudo. Mas às vezes tem um tema que é mais específico, que vai ter pessoas aí, quando o amor, né? O tema, né, no verão, o tema mar. Às vezes a pessoa vai pelo tema, ou pelo autor, quando a gente bota com algum autor, aí tem público mais específico. Mas em geral tem sido bem eclético. Agora sim. Como eu já estou na faixa, né, dos idosos, então, assim, tem a galera que eu tenho mais proximidade, então o público de idoso vai ter sempre lá, né, uma galera grande, mas é muito misturado. E que seja sempre mesmo, porque tem uma contribuição a dar, né? Anos Sim. de poesia escrita ou de simplesmente apreciar. Exatamente, que não, se a pessoa chega, não quero ler, só quero estar. Ótimo, vai estar ao lado de pessoas que gostam e vai beber da água que está ali pelos ouvidos, quer dizer, vai ouvir. Então não é obrigado a pessoa que vai para o papel no varal ler. A gente quer que todo mundo leia, mas não daria, porque só tem 100 poemas e não dá tempo para os 100 poemas serem lidos no tempo que a gente tem disponível, porque tem, né, restrição de horário, lógico. O local, desta vez, Dessa próxima, bem mais amplo, né? A gente vai fazer no Mercado das Artes 31 em Jaraguá. Que é um ambiente que tem uma parte externa, que a gente vai fazer com toldos para proteger da chuva, caso chova. Então, a gente vai ter um espaço com cadeiras, mesas, né, com uma proteção que a gente espera que seja suficiente para todos. Que não chova, né? Se chover, vai ter os toldos, mas se não chover, vai ser muito melhor. Assentos também gratuitos? Gratuitos, só tem que registrar pelo Simpla para poder garantirmos a quantidade de pessoas que vão para ter os lugares certinhos. Professor, o senhor falou no início que não tinha nenhum apoio e hoje o Papel no Varal, o Instituto Lumiere tem esse apoio? Estamos conseguindo, cada edição agora, a gente voltou depois da pandemia, demorou um pouquinho depois da pandemia voltar, né? Porque foi um baque para todo mundo e tal, né? Então, a gente foi voltando aos poucos, então voltamos a alguns patrocinadores antigos e outros novos. E a gente está buscando, ainda não está o suficiente para que a gente possa fazer o evento todo tranquilo. A gente sempre tem de correr atrás, falta isso, falta aquilo, todo evento, mas a gente faz como eu fiz desde o começo. Se só tiver o microfonezinho, se não tiver, a gente junta a galera e dá um grito. Mas a gente faz. Quando a gente tem um grupo de pessoas bem legais que estão sempre dando força para a gente, né? Professor, qual é o olhar que o senhor tem sobre esse projeto que, quando nasceu quase de forma improvisada? De certa forma, sim. De certa forma, pois bem. E hoje ter esse compromisso com o público? É uma responsabilidade, né? A sensação é essa, porque uma coisa é eu fazer quando eu quero, outra coisa é ser cobrado, quando é que é o próximo que eu recebo sempre. E aí a gente está com calendário, então o que é que acontece? A gente agora está tentando ter como contratar equipe, para ter pessoas, para organizar tudo isso, porque senão sobra tudo para uma pessoa só não dá, né? Então, eu tendo atualmente a ficar mais na parte de criação, na parte artística, e ter a parte de produção, uma equipe. Mas atualmente eu ainda sou o produtor com a equipe, mas o meu sonho é que a gente consiga ter condição de contratar para que tenha a parte de produção independente de mim, né? Que eu possa me dedicar exclusivamente para a criação. Né? Mas isso é um sonho. É a sua área, né, professor? Pois é, que é o que eu faço. Mas só que assim, depois de 16 anos, eu sou produtor, né? Já não posso dizer que eu não sou produtor, né? Porque produzi durante todo esse tempo. E né? adquiriu a experiência na prática. Pois né? é. Na necessidade. Exatamente. Assim. Então a gente sabe como Sofrida, fazer. Isso a gente sabe como fazer com pouco. Agora a gente está querendo, obviamente, apoios. Né? A gente vai sempre estar aberto a patrocínios públicos e privados para poder a gente conseguir fazer com que os eventos aconteçam da melhor forma possível. Né? Da forma mais ampla também. Isso, né? atingir um público maior, né? Atingir, por exemplo, a gente poder circular na cidade, ter em outros lugares. Interiorizar também o papel no varal. Isso. A gente já fez algumas vezes no interior, mas poucas vezes justamente por isso, porque a gente só faz quando tem estrutura, né? Então, a gente já fez em Piaçabuçu, já fez em Cururipe, já fez em Marechal, fez algumas cidades no interior já, assim, umas 5 ou 6, mas
Por mim, eu faria nas 102, sei lá quantas cidades tem hoje, mas para mim, não tenho, eu adoro essa coisa do circular, de conhecer os espaços novos e que as pessoas conheçam. Dá Né? oportunidade às pessoas que não têm como vir, ter tem lá que na levar, sua e cidade. o custo é barato. E a questão é um evento relativamente barato, comparado com os eventos que se tem por aí. Então, é uma questão de interesses, obviamente, e de possibilidades de cada lugar, mas a gente está bem disponível para. Então, vamos chamar agora nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Só 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Ricardo Cabuz, ele que é o idealizador do projeto Papel no Varal, que está completando 16 anos este mês. Professor, o que o senhor destacaria nesses 16 anos de projeto em execução? Bom, o principal que eu vi, né, durante esse processo foi como a população maceiense, principalmente, acolhe eventos de poesia, que é uma coisa que para mim foi uma grande surpresa. Então isso talvez tenha sido o maior destaque, é a gente conseguir manter um projeto numa cidade, né, onde o índice de analfabetismo é alto, essas coisas tudo no estado como Alagoas, por 16 anos com eventos com mais de 100 pessoas em todos os eventos. Então isso para mim digamos, o maior. Agora teve, logicamente, aqueles momentos marcantes. Tivemos, né, os saraus eróticos carnavalescos que fazíamos no Museu Tel Brandão, que tinha, né, 300, 400 pessoas, né, nas prévias carnavalescas. O Arraial de São João também que a gente fazia. E nós estamos voltando esse ano a fazer, não no tamanho que a gente fez antes, porque a gente está ainda começando a pegar o fôlego, mas vamos fazer também no mês que vem, né, no outro mês depois, vamos fazer também um arraial. Então tem os eventos maiores que a gente, né, dá aquele público maior, tem aquela pegada, digamos, mais popular. Mas o que eu posso dizer é que o que mais me chama a atenção é a presença de público e a quantidade de pessoas que gostam de algo que elas pensavam que não gostavam e descobrem. Pensavam que não gostavam e também tem a questão de descobrir que existe, né, uma forma de viabilizar assim, o desejo de exercitar a poesia, né? Pois é. O que é engraçado é que muitas pessoas têm aquele preconceito por causa, às vezes, da escola, que estudava, decorava, às vezes a pessoa decorava poesia e não gostava muito. Aí, de repente, quando ela vai ver, poesia é outra coisa. E aí, quando ela descobre já mais na frente, aí vai vendo o quanto tem coisas que gosta e coisas que não gosta. E ninguém é obrigado a gostar de todas as poesias, como ninguém é obrigado a gostar de tudo, de nada. Né? Então, às vezes é muito disso. Às vezes a pessoa fica com aquela história, eu não gosto da poesia de fulano de tal, mas dê oportunidade, porque tem outros. E uma das características do Papel no Varal é esse ecletismo. A gente bota poesia de todos os tempos e de todos os cantos, como a gente faz, é o nosso mote. Então, você vai encontrar sempre alguma coisa que você gosta. Né? Então, se você é uma pessoa mais erudita, vai encontrar alguma coisa não muito erudita, que eu não boto algo muito complexo. Se você é uma pessoa que quer uma coisa mais simples, vai encontrar. Não uma coisa piegas, não vai ter. Mas vai ter poesia que você vai ver que você se toca ali fácil, entendeu? Então, é uma coisa que eu tenho orgulho disso. Sempre todo mundo que vai encontra coisa que gosta. A poesia, ela faz surgir a sensibilidade, né? Isso. E todos temos, que é outra coisa. As pessoas aí, são muito... Não, todos temos. Né? Alguns de uma forma diferente dos outros. Mas todo mundo sente. O sentir é do humano. Né? Então, a maneira que ele toca... Claro que tem pessoas que vão gostar mais de ouvir uma música do que ouvir uma poesia. Vão gostar mais de assistir um filme. Mas a arte, de uma forma geral, ela sensibiliza seres humanos. Professor, quanto tempo leva para para o projeto... ser fechado, digamos Olha, assim. você fez uma pergunta difícil para que as pessoas não tenham noção do trabalho que dá.
para fazer a curadoria. Porque aparentemente... A pessoa que chega lá tá só os papelzinhos lá, mas olha, dá um trabalho. Só que é um trabalho que eu gosto sisal, pra né? caramba. Botar no sisal, A gente bota o varalzinho de sisal que dura 1 hora para os meninos botarem. Eu nem, assim, tem a equipe que bota o varal, né? Eu já tenho, pelo menos isso eu consigo, raramente eu boto, né? Só quando tá de última hora. Mas a curadoria, o roteiro e curadoria que eu faço é 1 mês, 2 antes, eu vou pensando e vou montando. E sempre Difícil escolher essas 100... Esses 100. Porque primeiro eu monto a ideia daquele à noite. Eu quero uma noite de tal tipo. Então eu faço para mim. Aí é uma das coisas assim. Outra coisa, professor? eu penso no lugar que eu quero ir. Eu queria ir para um evento com aquele formato e crio e vou fazer para todo mundo. E é diferente de um para o outro? Olha, eu penso que Na condução? Olha, eu não sei. Eu sei que comigo, eu penso, como eu não tenho capacidade, assim, como eu me conheço melhor do que os outros, digamos, eu faço um evento do jeito que eu gosto, entendeu? E partilho. A ideia é basicamente essa. Então, por exemplo, esse próximo evento. Como? Para a gente materializar? Isso, vamos pensar. Eu quero um evento, por exemplo, o próximo evento, eu quero um evento eclético. Eu quero que as pessoas encontrem poesias de todos os tempos, de todos os cantos. Então, eu vou escolher. Aí eu tenho, por exemplo, Mário Quintana. Eu vou ter Vinícius. Alguns poetas que são muito conhecidos, clássicos, que eu adoro, clássicos. E eu vou ver. Eles têm 100, 200 poemas muito bons, cada um desses. Difícil Eu vou ter que escolher um, porque a outra coisa, é um poema de cada poeta. São 100 poetas e 100 poemas. E aí eu vou para aquele dia, para aquela noite, eu vou escolher aquele poema que eu acho que casa. E entre todos, é um trabalho que faz uma ligação entre cada poema e o todo. Eu vou ter poemas longos, poemas curtos, poemas contemporâneos de autores jovens, poemas de autores antigos, poemas de Shakespeare e outros poetas muito antigos. Então, eu procuro montar uma ideia que dê aquela visão para as pessoas e que você chegando lá, a leitura dos poemas vai ser legal. Então, não vou botar poema que seja difícil de ser lido, que a pessoa para ler vai ter que ficar lá complicado demais. Então, tem um pouco dessa ideia. Ou quando eu vou, dependendo do lugar, eu vou dar uma ênfase mais para um tema ou a outro. Então, essa é mais ou menos a ideia que eu gasto de tempo, né, bastante, porque eu mudo até um certo momento que eu decido, não parou, porque escolha, né, é uma coisa que eu costumo falar muito. Escolha é perda. Escolha, todo mundo pensa que escolha você escolhe para ganhar. Não. O problema, você... Da qualidade o que você deixa, tem, né? Isso, você quando escolhe algum, você deixa os outros todos. Então você, por exemplo, no caso, eu vou escolher um poema de Fernando Pessoa. Quando eu escolho um, eu perdi 1000. Exatamente. Né? Então, a escolha é perder, você escolhe o que perde. É muito doloroso para quem amou aquilo que ali, né? Que você tem que fazer certas escolhas. Então, é algo muito difícil. Então, às vezes as pessoas chegam, Ricardo, eu quero botar um poema no varal. Eu digo, olha, eu tenho cadastrado mais de 20 mil poemas. Né? Mais de 20 mil poemas eu tenho um banco de dados. São quase 2.000 autores que eu tenho cadastrados. Professor, com a internet, com redes digitais, a procura e a quantidade continua sendo crescente? Sim, sim. Não, assim, a produção poética ela é permanente. Né? Então, assim, o meu cadastro que a gente tem, eu fiz um softwarezinho para fazer isso, porque eu trabalhava com informática, então eu fiz um banco de dados para poder gerir e ajudar na curadoria, porque senão era impossível. Né? O mínimo de organização. Não, né, aí tem muito. Essa parte as pessoas não, assim, que fica no bastidor. Então, eu tenho a alimentação desse banco de dados com os poemas novos e tem todo um processo de como eu vou fazer a curadoria, de fazer as escolhas, de fazer as buscas. Então, eu estou buscando um poema que tenha tais e tais palavras. O senhor é roteirista, diretor... É um pouco daquilo, eu faço um bocadinho de coisa. Não é verdade? É. Aí é Mas isso. Isso vai alimentando um sentimento também para com o projeto, né? Pois é, e aí você consegue, no momento em que você tem já os lugares onde as coisas estão, você consegue, pelo menos é assim que eu acredito, né? A gente consegue dar um acabamento final legal. Eu gosto, acho que o resultado, tanto que o evento continua tendo uma grande participação. Pois é, o que surpreende é isso, a quantidade de público que aumenta em meio ao apelo das redes. Isso, e assim, e Maceió, quer dizer, é mais de 1 milhão de habitantes. E sempre tem vários eventos bons acontecendo na mesma noite. Toda vez tem, nesse agora vai ter o evento do pessoal do cinema, lá no Arte Pajuçara, vai ter música no tal local, vai ter vários. E dá para todo mundo, assim, a questão é essa, você ter qualidade e os eventos que você ter obviamente tem que saber convidar as pessoas gostarem. Então, a gente tem trabalhado para manter isso. Agora é um esforço
não é simples, né? Você tem que estar simples, porque uma das coisas interessantes é que as redes sociais hoje, né, esses algoritmos que fazem a gestão das redes sociais, são algoritmos extremamente cruéis com os orgânicos, aquelas pessoas que não estão, né, pagando para, que é o caso nosso e de maioria. Né? Então, eles botam para quem quer. Então, por exemplo, você tem 5.000 amigos, mas ele manda para 100. Então, os outros nem recebem. Né? Então, você contar com as redes sociais para poder resolver os seus eventos, não funciona, porque o algoritmo, você, por mais que tente enganá-lo, né? E eu sou uma pessoa que trabalhei com algoritmo a vida toda, porque eu trabalhei com desenvolvimento de software, né, no meu trabalho profissional, né? Você sabe que está na mão do outro que está, o algoritmo é do outro. Você entende a lógica e você percebe. Então, você não pode contar, porque eu tenho tantas pessoas, botei ali no story e vai todo mundo. Não. Né? Você vai atingir pouca gente. A maioria das pessoas eu encontro, estava encontrando no elevador uma amiga minha no mesmo prédio que eu, ela não estava nem sabendo do evento, que eu já divulguei em vários lugares, e ela mora minha vizinha e não sabia. Pois é, né? pois é. Uma presença feminina, uma compositora que vai estar presente, como vai se efetivar essa... A pessoa queridíssima, Andréa Laís, né, que vai fazer essa música no próximo evento. Andréa já fez conosco há tempos atrás, ela não é estreante, ela, embora seja jovem, ela já fez muita coisa, e com a gente é o segundo evento, e ela vai fazer, no aniversário é o primeiro, né, de aniversário, e ela vai fazer a participação no intervalo, vai ter um intervalo musical com ela, onde ela vai tocar MPB com voz e piano, e no final, na parte depois da última sessão, que o Papel no Varal é uma sessão de leitura poética, o intervalo musical, outra sessão de leitura poética. Ótimo, que dá um equilíbrio. É tipo um jogo de futebol, até eu sou fanático do futebol, eu criei, era 45 minutos, 15, 45, só mudo, 40, 30, eu boto um intervalo um pouquinho maior do que do futebol. Aqui é 1 minuto de intervalo. Aqui é mais rápido. A conversa de... Aí no final vai ter forró, porque a menina que toca o piano também toca sanfona. Maravilha. E a Andréa canta muito bem. Então a gente vai ter finalmente com bolo e forró. Ela é socióloga por formação, não é? Pois é. Mas a paixão dela é a carreira marcada aí com a música, com a interpretação, não é? É isso, uma menina maravilhosa, assim, inteligente, com uma voz linda. Eu adoro vê-la. Qual o ritmo? Ela vai tocar MPB, ela toca, MPB. Mas ela toca forró, ela tem um repertório bem amplo. Né? Mas no nosso evento ela vai tocar MPB e forró. E já cantou com artistas consagrados. Sim, sim, não, é uma pessoa já que assim, já inclusive fez excursão pelo SESC, nessas nacionais, então já está na estrada. Na estrada já. Muito bem. Vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto estaremos aqui. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Ricardo Cabuz, ele que nos fala sobre os 16 anos do projeto Papel no Varal. Professor, falemos sobre também os recitais, como andam aqui? Pois é, a gente voltou depois da pandemia muito com os recitais, porque os recitais... assim, o pessoal não sabia a diferença, recital para sarau, né? Pois é, qual é a diferença? Diferença, pois é. O recital, você tem o palco, onde você tem um roteiro com as pessoas, com os atores, com as pessoas que vão atuar, com música, poesia ou outras artes, e normalmente, o recital você vai dizer poesia para as pessoas. No sarau, o sarau é mais uma festa. Então,
a gente tem a característica do papel no varal como um sarau, porque qualquer um lê a poesia, tem a música, é mais misturado, né? Então, os recitais, a plateia fica passiva. No sarau, a plateia é ativa, ela vai ao palco. Claro que ela pode ficar quietinha também. No recital, não. No recital, ninguém sobe, só quem já está programado ou convidados, né? Então, por exemplo, normalmente no recital... suas poesias. Oi? E interpretando, lendo as suas poesias. Normalmente, por também. exemplo, recital. O último que eu fiz foi o Bukowski Blues. Então, foram 2 músicos tocando blues e eu dizendo poemas de Bukowski. Então, teve outro recital que foi... que tem uma série que a gente criou que tem poesia na MPB. Então, a gente fez com Belchior, com Chico Buarque, com Rita Lee. Então, o que acontece? A gente tem um músico convidado que toca a música e a gente diz a poesia antes. Então, a gente pega a letra do poeta, do compositor, e diz. Então, esses recitais têm tido uma presença de público muito grande. Tem sido realizados com frequência? Com frequência. A gente está praticamente todo mês com algum evento. Ou recital ou sarau. A gente está mantendo um ritmo... Coordenado pelo Instituto Lumiero, sempre, né, com a gente. Entendeu? E com a minha apresentação. Esses têm sido comigo, né? E aí, o que é que acontece? A gente tem mesclado o Tem Poesia na MPB, né? Por exemplo, tá vindo Raul Seixas, tem poesia, tem ainda vindo Alceu Valença. Extrato da música. Que a gente pega as letras que têm conteúdo poético e a gente dá uma interpretação a capela sem cantar, só dizendo como uma poesia. E as pessoas começam a entender a letra. Eu me lembro do Caetano, que foi o primeiro que eu fiz, que estava o Edson, né, do Manifesto Cururu lá, ele disse: Ricardo, você fez eu ouvir Caetano como eu nunca tinha ouvido antes, porque a gente sempre com a música leva a gente de uma forma distinta. E a maneira de dizer a letra como poesia, você percebe nuances do conteúdo, sobretudo com Caetano Veloso da vida, Gilberto Gil. O histórico, né, que está ali, né? A história que está se contando ali. Isso, e com a música, a gente muitas vezes não ouve as palavras, que a música conduz. A melodia conduz. Ela tem um atrativo inicialmente maior, o som, do que propriamente as palavras. Isso, né? E aí a gente vai, às vezes a gente canta trocando as palavras. Exatamente. É muito comum isso. E aí quando você está declamando, está recitando, né, você diz a palavra de uma forma que a ênfase que você está dizendo, você está querendo mostrar aquela parte daquele verso que está ali. Então, isso que eu tenho trabalhado muito no trabalho da gente, tanto nos recitais como no sarau, que é para mostrar a poesia como ela é. Né? Então, dando um pouco, e no caso das letras, também fazendo isso. Foi uma coisa que a gente começou a fazer e que vamos continuar fazendo. Né? Professor, além de criador, né, do Minuto de Poesia na Educativa FM, começou quando essa participação? Pois é, o Minuto de Poesia começou antes do Papel no Varal. Foi ao mesmo tempo, na verdade. Começou em abril de 2009. O Minuto de Poesia começou na primeira semana de abril e o Papel no Varal na última. Porque eu fiz uma festa, né, um sarau de lançamento do Minuto de Poesia com o formato que eu estava pensando em fazer o Papel no Varal. Eu fiz um teste e deu certo. Aí fiz no dia 20, no final do mês. E acontece, né? Ainda está acontecendo. Não, o Minuto de Poesia está no ar ininterruptamente há 16 anos na Rádio Educativa. Acho que poucos programas do mundo têm de poesia por tanto tempo. Como é apresentado o Minuto de Poesia? Entre as músicas, as músicas? A cada hora uma poesia a rádio toca. E a poesia tem a ver com a música que está tocando? Depende do programador, às vezes sim. Eu sei Coincide. que o Macklin, às vezes o Macklin, que é um dos programadores, ele faz as brincadeiras dele de botar uma poesia ligada à música que vem depois. Mas a seleção, por exemplo, nós temos, eu acredito que em torno de 500 poemas gravados já, que são 16 anos. Então, a programação é muito vasta. Então, você tem como mudar aqui e ali, eles têm. E quem bota no ar na hora a música é o pessoal e faz a ligação. Mas a cada hora, a cada 8h30, 9h30, 10h30, ele vai tocando. Tem um horáriozinho já mais ou menos aproximado que sai. E quem ouve se delicia, né? Porque Pois é. tem a ver com arte, com tudo, que nos remete Isso, ao que aí já está pensamento. pronta a interpretação, né? Quer dizer, e como está gravada, a gente, logicamente, que eu também sou roteirista, diretor e tal, mas eu digo poesia, mas tem outros atores. O Paulo, tem o Otávio Cabral, a Ivana Isa, tem vários atores que fazem, muitos que fazem. Nós temos uns 6 a 7 que tem gravado com frequência. O Otávio é que é o primeiro, né? Em que horário, professor? É de hora em hora, na meia hora.
tipo 8h30, 9h30, 10h30, é geralmente depois do intervalo da metade da hora. Professor, aqui consta que, além dessa realização ampla que o senhor tem no Instituto, por meio do Instituto Lumiere, o senhor atua em mais de 100 recitais em Alagoas, Rio de Janeiro e também em Inglaterra. Em que circunstâncias isso acontece? Bom, foi no caso da Inglaterra, porque eu morei lá, eu fiz meu doutorado, né, eu sou professor universitário, né, então fiz meu doutorado lá na Inglaterra, passei 4 anos e 3 meses lá. E eu fiz um monte de coisa, né? Uma das coisas foi essa. Né? Além de fazer o doutorado, né, eu fiz uns sarauzinhos por lá, digamos assim, participei de alguns saraus lá, tanto em língua inglesa como em língua portuguesa. Né? O que é que se observa de diferencial? A quantidade de pessoas. Os saraus lá eram como os antigamente aqui, saraus para 20, 30, 40 pessoas, em casas, né, também, como você falou. Né, o sarau clássico mesmo, assim, porque os que eu participei lá foram os saraus como é o normal. Uma pessoa tocando uma musiquinha, bebida, comida e tal. Mas nesse espírito, né? Não como um evento grande como o nosso, que a gente faz uma forma de evento mesmo, a gente faz um show praticamente. Né? A apresentação o senhor faz desde a produção, a mais, digamos assim, a mais simples, a mais difícil e também ainda apresenta. Como é? No final o senhor está... Feliz da vida. Quando você chega... Olha, agora eu posso dizer o seguinte, quando você termina um recital ou um papel no varal e você vê a cara das pessoas de alegria e de uma boa parte das pessoas que chegam lá, que assim, que você vê que elas saem melhores do que chegaram. Eu acho que é uma coisa assim... Mais leve, mais alegre, assim, do tipo... E muita gente que vai pela primeira vez, aquela cara de surpresa boa, sabe? Que vai com uma ideia... Tem muita gente que vai porque o amigo chamou, para ir acompanhando. E aí Coisa quando boa. vê, e vai sem esperar muita coisa. E quando vê, pô, que legal é isso. Sabe? Isso me surpreende hoje pouco, porque já aconteceu muitas vezes, mas sempre uma emoção boa, porque cada face, cada sorriso é único, né? Então você chega no final e quando as pessoas chegam para você para falar, isso é um prazer que paga todo o cansaço, as viradas lá até de madrugada, que eu gosto de fazer essas coisas das criações sempre de noite, mas vale a pena quando você vê aquilo se transformar em arte, eu diria popular no sentido, no aspecto de que você está popularizando, né? Para uma quantidade grande de pessoas, deixando de tratar a poesia como aquela coisa só para os iniciados. Essa é uma coisa que até algumas pessoas me criticaram no início, que a poesia é uma coisa erudita, não sei o que e tal. Eu digo, não, eu quero o contrário, eu quero espalhar mesmo. É porque não faz sentido não ter acesso, né? Não é? E deixar que todo mundo faça seus caminhos e escolha, né? Se o cara só quer ler poesia de Ezra Pound, traduzida por não sei quem, vai, tudo bem. Mas lá no meu vai ter ele e vai ter 99 outros. 99? São 100, né? Um mais os outros 99. Na literatura, professor, o senhor tem livros publicados? Sim. Eu publiquei 2 livros de poesia e um livro de literatura infantil. Né, publicado. Né? E tenho escrito outras coisas, mas publicação, eu depois de um tempo para cá, eu estou voltando agora a fazer uma produção nova, em breve, quem sabe algum dia eu vou lançar outra, mas como eu me envolvi muito na produção cultural e na parte da apresentação do recital, a minha energia, digamos, foi muito canalizada para isso. Na hora que eu conseguir sair da produção, eu acho que eu volto para a escrita, porque o problema é a produção que toma muito tempo. É o tempo. As 24 horas continuam sendo iguais. Né? Professor, o senhor falou durante a entrevista um sarau, um projeto também para crianças. Como tem sido desenvolvido? A gente teve o sarau, que chama-se Papelzinho no Varal. Papelzinho no e também Varal. teve a contação, também tem um outro projeto, contação de poesia para criança. A gente faz alguns eventos específicos para criança. E a gente procura separar um pouco por causa disso, porque a poesia, pela liberdade que a poesia tem, quando a gente faz um evento poético para adulto, quando a criança está ali, ela vai ter que beber de vez em quando de algo que não deve, porque está num ambiente que tem álcool, que tem isso, tem aquilo. Então, a gente procura ter os eventos para criança propriamente disso. A frequência é que não é tão grande quanto o outro. O que é que ocorre para não ser? Como assim? A frequência é muito mais a questão da infraestrutura necessária, a dificuldade maior. Exige até mais, Exige né? mais. Por ser criança. Isso. A gente tem que ter, para poder lidar com as crianças, a produção é um pouco mais complexa. O local tem que tomar um cuidado maior com o local. Então, por exemplo, um dos melhores papelzinhos no varal que a gente fez foi no Parque Municipal, lá em Bebedouro, que é naquela região que agora não sei nem se está podendo mais fazer, né, que tá. Mas a gente fez um muito legal. Fizemos em outros locais, mas o melhor de todos foi lá. Foi uma das maiores emoções que eu posso lhe dizer que eu tive como artista
foi quando aconteceu esse papelzinho no varal lá. Foi uma emoção muito grande. Quando eu vi, Gorete, os ônibus chegando das escolas públicas, era um dia de sábado, e aí chegando, eu estava indo Onde foi feita? no Parque Municipal. E eu estava indo de carro, e quando eu vejo, passa o ônibus cheio de criança, e estavam indo para ver o meu show. Pô, foi muito lindo. Olha, quando eu salto lá e vejo a fila das crianças entrando, a alegria delas, a participação delas lendo as poesias, olha... Acessibilidade é tudo, né, professor? Olha, pois é. Para viabilizar o conhecimento. Foram 2 ônibus de uma escola, que eu não me lembro agora o nome, faz 15 anos. Esse evento foi no primeiro ano isso, um ano. Então, assim, foi daquelas emoções que para sempre, sabe? O difícil é você querer fazer de novo e conseguir, porque cada outro foi diferente. Mas esse foi um dos mais emocionantes. No critério de participação, já ficou surpreendido? Em termos de quantidade, sim. Sim. Quando o Museu Theo Brandão chegou e estava gente subindo por tudo que é lado, 400 pessoas, sei lá quantas mais, porque eu acho que deu mais do que tinha. Aquele no período do carnaval? Foi, no período pré-carnavalesco. Aí foi. E teve uma vez que foi o recital do Vinícius de Moraes. Quando o Vinícius fez 100 anos, eu fiz um recital, no dia de aniversário de nascimento, de 100 anos. E a gente fez no Oráculo, que foram também 400 pessoas, só que lá foi pago, não foi nem evento gratuito, evento pago, e tinha em torno de 400 pessoas, não me lembro o número exato. Lotadíssimo, assim, foi outra grande surpresa boa, porque um evento de poesia pago com 400 pessoas é quase um jogo de futebol. Verdade. E tem de ter espaço também, né, disponível para... Mas aqui em Maceió, por incrível que pareça, a cidade é legal, sabe? Assim, eclética, as pessoas, né, professor? Tem, olha, com jeito, assim, toda vez eu reclamo, porque tem sempre uma pessoa ou outra que não entende, mas tem, para um que não entende, tem outro que entende. Então, tem alguns locais que nos acolhem bem, outros não acolhem, a gente sai, não vai para outro canto. Pois é, só lembrando que o Papel no Varal vai estar aberto no dia 30 deste mês. Isso. No Mercado das Artes 31, em Jaraguá. É só entrar no Simpla, procurar Papel no Varal, da busca Papel no Varal, vai aparecer o ingresso gratuito. É só botar lá os detalhes lá para botar o nome e o ingresso e ir no dia e pegar a poesia no varal e ir ao palco para se divertir. Corre-se o risco de ter mais, a plateia bem maior do que a capacidade? Eu adorarei, que aí a gente bota a cadeira até no porto lá, bota um navio do lado, que é ali do lado do porto, não vai a rua e cabe. vai ilustrar o evento, né, professor? Não pode ir, esse não tem limite, esse quando chegar, o limite é justamente estar fazendo a inscrição para a gente arranjar cadeira, mas eu vou atrás, né, eu falo com quem for para levar cadeira, mas para todo mundo ter lugar para sentar. E o som vai ter de qualidade, já está tudo certinho para ser um bom evento. Há jogos poéticos também. Ah, pois é. Nós vamos ter umas brincadeiras que a gente nem começou a divulgar ainda, vamos começar a divulgar agora, explicando para as pessoas como é que vai ser. Mas assim, a gente pretende ter esse lado mais lúdico, que a gente tem um projeto que é a Aulinha Poéticas para usar nas escolas, e a gente vai começando a brincar agora durante o Papel no Varal, dando prêmios com os patrocinadores, que são os apoiadores nossos, vão dar alguns prêmios, a gente vai fazer umas brincadeiras com perguntas para as pessoas responderem. A participação fica interessante. Isso, né? Além da poesia ser dita, a gente vai brincar também de conhecimentos, com algumas coisas assim, a gente vai ter muitas surpresas nesse dia do aniversário lá. Que bom. Professor, minuto final da nossa entrevista, suas considerações. Bom, agradecer o espaço, né, que é sempre bom a gente poder ter um espaço para falar de poesia, mostrar, né, para as pessoas o quanto é possível se fazer arte de qualidade com entretenimento, que é uma das metas nossas no Lumiero, que a gente está agora, né, digamos, nessa nova fase, né, até com a minha aposentadoria eu vou ficar dedicado exclusivamente ao Lumiero agora para a criação, e tentar fazer, digamos, mais eventos, organizar, ter mais estrutura. E a gente tem na nossa cidade aqui um polo de novos poetas, de novas pessoas que leem poesia, que gostam de poesia, leitores de poesia. Que a literatura de uma forma geral, quer dizer, e que a arte, porque uma arte ela puxa a outra, porque vai ter a música, tem artes visuais, que também te dialoga com todas as artes. Constantemente, né? O beber a arte faz você se contaminar com coisa boa. E dá vida a Jaraguá. Pois é. Também. Pois é, também. É a nossa cidade de uma forma geral. Professor, obrigada e boa sorte. Sucesso na realização desse evento. Obrigado. Obrigada a você também que nos acompanha e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.